Olá, seja muito bem-vinda. Eu gostaria de pedir que você iniciasse se apresentando, dizendo o seu nome, o seu sinal, e se você é natural aqui da cidade de Corumbá, no Brasil, ou se você é natural da cidade de Puerto Quijaro, na Bolívia, né? Use esse espaço para dar um breve resumo sobre você. Bom, o meu nome é Vivian, esse é o meu sinal. Eu nasci e moro aqui em Corumbá. Tenho parentes aqui também que moram em Corumbá. Tenho família, tenho primos aqui, né? Meu pai e minha mãe trabalham na Bolívia, né? E eles sempre estão aqui porque eles são responsáveis. Eles cuidam dos meus primos que estudam aqui na cidade, né? Aqui na cidade de Corumbá, na escola chamada CAIC, a gente sempre estudou, crescemos aqui, estudamos aqui, participamos de salas de recurso aqui, né? Aqui nós fazíamos a sala de recurso de segunda a sexta, e no finais de semana nós voltávamos para Bolívia, onde a gente mantinha contato com a nossa família, e na semana seguinte voltávamos aqui novamente para Corumbá. Bom, eu tenho uma pergunta aqui para você. É, Entre o Brasil e a Bolívia, né, existe a fronteira entre os dois. Corumbá, né, que é aqui no Brasil, e Puerto Quijaro, que é na Bolívia. Essa fronteira, ela é uma fronteira próxima uma cidade da outra ou existe uma certa distância entre uma e outra? Você pode explicar como é essa fronteira? E também uma segunda pergunta. Na fronteira, é exigido uma identificação para você entrar na cidade boliviana? Como é o trânsito de pessoas na fronteira? Bom, a primeira cidade que a gente tem aqui na Bolívia se chama Puerto Quijaro, né? É a primeira cidade boliviana. Ela é uma cidade próxima, não é longe, tá? É mais ou menos uns 7 minutos indo de carro, você chega super rápido. Por exemplo, essa ida e vinda, né? Os guardas patrimoniais que estão entre Corumbá e Puerto Quijaro, eles não cobram uma identificação, né? Porque é uma cidade próxima, o trânsito, o fluxo de pessoas é relativamente natural. Agora, se você for para outros estados dentro da Bolívia, eles vão te exigir o visto e tudo mais. Olha que legal, né? Então, as duas cidades de fronteira relativamente são próximas, né? E as pessoas conseguem ir e vir entre uma cidade e outra. Que legal. Eu tenho uma outra pergunta para você. Você, Vivian, como foi o seu início, a sua questão da aprendizagem da língua de sinais? Qual língua você aprendeu primeiro? Foi a Libras ou foi a língua boliviana de sinais? Ou teve alguma questão sobre oralização ou aprendizado de português modalidade escrita ou espanhol? Você pode explicar? Bom, primeiramente, eu comecei os meus estudos aqui no Brasil, né? Foi em uma escola que tinha sala de recursos, né? E nessa escola foi onde eu aprendi os meus primeiros sinais, né? Minha primeira aquisição foi ali. Depois de feita essa aquisição, eu passei a frequentar também uma escola regular, né? Nessa escola não tinha intérprete, que na época era o CAIC. Que interessante, hein? Então você aprendeu a língua brasileira de sinais e também o português da modalidade escrita. Mas quando você era criança, o seu aprendizado em língua de sinais boliviana ou espanhol não ocorreu? Não, não, não. Eu nunca estudei na Bolívia. Sempre estudei aqui no Brasil, na cidade de Corumbá. Sempre estudei aqui desde criança, né? O meu aprendizado em língua de sinais foi aqui. Lá na Bolívia, o que acontece é o seguinte: nessa cidade fronteiriça de Puerto Quijaro, a grande maioria das pessoas são ouvintes, né? Então as escolas são voltadas para ouvintes. O que acontece é que as famílias que têm lá com os surdos, eles resolvem para se mudar para outros estados para dentro da Bolívia, onde o governo e a prefeitura oferecem uma segurança maior, tem inclusão de intérpretes, que a gente não vê isso aqui na cidade fronteiriça. Que interessante essa informação, né? Então você cresceu tendo a língua de sinais brasileira e a língua portuguesa modalidade escrita. Mas você sabe a língua boliviana de sinais? Tem influência nessa língua? Como foi o seu contato, a sua aprendizagem com a língua de sinais boliviana ou até mesmo com o espanhol? Bom, a minha primeira aquisição foi a língua portuguesa na modalidade escrita, né? A minha aquisição da língua de sinais boliviana foi uma aquisição tardia. Eu não conseguia entender os outros surdos bolivianos quando eu encontrava, porque as palavras, os sinais são muito diferentes, né? E precisou um intérprete me ensinar, um intérprete ouvinte, né? Era um intérprete boliviano, isso, era um intérprete boliviano. Antes disso, eu tive uma paquera
né? Ele utilizava a língua de sinais boliviana e eu a língua de sinais brasileira, né? E aí a gente tinha um problema ali de comunicação, tinha um entrave. E aí esse intérprete, a gente passou mais ou menos uns 3 meses com ele fazendo acessibilidade entre nós dois, né? E nesse período foi onde eu tive a aquisição da língua de sinais boliviana, né? E foi também onde eu aprendi o espanhol, né? E aí eu passei a ter contato com outros surdos e a gente foi desenvolvendo a comunicação. Olha que legal, né? Bom, eu tenho uma outra pergunta para você. Vívia, eu sei que você sempre estudou aqui no Brasil, na cidade de Corumbá, né? Mas eu também sei que você vai sempre de Corumbá para Puerto Quijaro, né? Na Bolívia, né? Porque você tem família lá, então você está sempre frequentando esses dois lugares. Eu tenho uma curiosidade. Vivian, você percebe, né, na cidade de Porto Quijaro, como é encontrar um surdo e se ele utiliza a língua de sinais para se comunicar? Como isso ocorre lá? Né? E também quando você vê um surdo nessa cidade, você percebe dificuldades dele em lutar, né? Em conseguir trabalho, em conseguir educação, escola. Como você percebe estas questões? Sim, sim. Sim, sim, é verdade. Sim, aqui, né, cresci, aprendi a língua de sinais aqui. Quando eu vou para Bolívia, né, para ter contato com outros surdos, eu preciso de coragem, né? Eu vou atrás de surdos, né, pego minha moto, vou passeando pela cidade, né? E aí quando eu encontro um surdo, né, eu começo a me comunicar com ele em língua brasileira de sinais, ele percebe a diferença, eu pergunto se ele quer, se não tem nenhum problema, né, aceita conversar comigo. Aí quando o surdo aceita, a gente começa um diálogo. Eu faço isso também lá na praça, perto da Igreja Católica, é um ponto de encontro, né, onde os surdos vão, se reúnem, né? A primeira vez eu até me assustei com a quantidade de surdos, fico muito feliz quando tenho essa oportunidade de conversar com eles, ensinar a língua brasileira de sinais para eles. É um momento de troca, né? Acontece muito aqui no Brasil também. A gente tem esses lugares, né? Vão intérpretes, né? Várias pessoas para poder ter essa troca, esse momento, né? E aí, quando tem, eu consigo levar intérprete também junto para poder fazer, ajudar nesses momentos, né? Sempre, eu sinto muito feliz quando esses momentos acontecem. Mas, bom, lá na Bolívia, a grande maioria das pessoas de Puerto Quijaro conhece minha mãe porque ela é professora, né? Por isso eu tô sempre junto com ela, né? Tentando absorver. Mas quando a gente observa que nas escolas da Bolívia não tem a presença de intérprete, a gente se sente muito entristecido. É uma situação muito difícil, sabe? A falta de comunicação, os professores regentes não utilizam língua de sinais, eles só oralizam em sala de aula. É realmente muito difícil. E quando as crianças saem da escola, ficam dentro de casa. Em momento algum há contato com tios. Eu tento aconselhar, dizendo para eles levarem as crianças para estudarem no Brasil, porém, quem são os responsáveis são os pais, né? E eles sempre dizem que não e mantêm as crianças em casa sem adquirir experiências. Mas isso depende também da consciência positiva, né? Eu faço meu papel de avisar e algumas famílias acabam tendo a sorte de vir para o Brasil. Bom, uma próxima pergunta. As pessoas surdas que você conhece de Puerto Quijaro, elas têm trabalho? Como funciona? As pessoas surdas não recebem grandes responsabilidades. O que eu percebo é que os pais mandam nos filhos e os filhos obedecem sem nenhuma autonomia, como se fossem palermos. Vivem como oprimidos, recebem pouquíssimo dinheiro enquanto a família usufrui do restante do salário. Quando vejo situações como essa, tento aconselhar: olha, os surdos precisam receber o mesmo valor, como comprar roupa, comida, vão ficar com fome? Tento conscientizar, sabe, para que aprendam a língua de sinais. Bom, minha próxima pergunta para você é a seguinte: as pessoas surdas bolivianas que são de Puerto Quijaro, elas têm as subjetividades dela, né? São surdos que provavelmente são visuais e se comunicam por língua de sinais. Na sua percepção, as crianças surdas, elas têm contato com outras crianças surdas ou até mesmo com adultos surdos para poder se relacionar e interagir? Isso acontece? Por exemplo, há associações, há grupos de surdos que se encontram em praças para poder conversar. Isso acontece? Você pode explicar um pouco? Uhum. Sim, na Bolívia, né, há 3 cidades na divisa. A gente tem ali a fronteira
Puerto Quijaro e Puerto Suárez. São 3 cidades, né? Nessas cidades, algumas famílias protegem demasia os surdos, sabe? Mas quando acontece de verem 2 pessoas surdas conversando, sinalizando na rua, as famílias chamam seus filhos para poder mostrar as pessoas sinalizando, sabe? Os surdos prontamente vão correndo conversar conosco. Aí ocorre ali um momento de reciprocidade, né? Perguntam se somos surdas por estarmos sinalizando. Respondemos que sim, e ocorre um momento de aquisição por contato e todos nós nos sentimos felizes, né? Percebo também que há surdos adultos que não sabem sinalizar, há um atraso de aquisição, né? Eles têm curiosidade, e a gente percebe isso ocorrendo, essa curiosidade neles. Como próxima pergunta, eu queria saber de você, Vivian, se você tem vontade, né, de incentivar essas crianças surdas de Puerto Quijaro, também os adultos surdos de lá, se você tem vontade de auxiliá-los de alguma forma. Sim, sim, tenho sim, né? Hoje, por exemplo, eu me esforço muito para conseguir minha formação em letras libras, estudo muito, me esforço muito, né? Porque eu sei que eu não quero abandoná-los, sabe? Eu converso com eles, dou conselhos, estou em contato, sabe? Sempre que eu posso, explico, converso, falo que aqui em Corumbá tem mais oportunidades, mais escolas, né? Converso para os pais, olha, você tem essas opções assim, aqui em Corumbá, ou mais para dentro da Bolívia, nos outros estados, onde o governo dá mais auxílio, a prefeitura tem muitas opções, sabe, que vocês podem escolher. Aí os pais pensam assim, eu sempre que posso dou umas respostas também, sabe, para o pai, para a mãe, falo, olha, tem tal, 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 tal lugar, ali tem intérprete, aqui na Bolívia, em Porto Quijaro, Porto Suárez não tem, nos estados mais para dentro da Bolívia você encontra, sabe? Aqui em Corumbá é um lugar perto e é bom. Eu falo, por favor, isso é muito importante, incentivar os seus filhos para que eles tenham orgulho no futuro de serem surdos. Isso é importante, né? E assim, se o surdo crescer com atraso de aquisição linguística, se ele não souber, por exemplo, qualquer pessoa, né, que não saiba ler, as pessoas vão olhar para ela e vão falar assim: nossa, mas você não sabe ler? Você não sabe? Vão zombar dessa pessoa, vão oprimir, vão ignorar, vão desvalorizar, sabe? E a gente precisa dar suporte, precisa incentivar para que essas pessoas aprendam, cresçam, evoluam, né? Isso é importante. Só que isso é uma escolha que está na responsabilidade da família hoje, né? Bom, Vivian, hoje você estuda no curso de Letras Libras, certo? Qual o seu sonho, a sua pretensão para um futuro em relação a Corumbá e a Bolívia? Você pode falar um pouquinho sobre isso pra gente? Olha, eu espero, né? Eu tenho um sonho assim de que eu consiga um dia conversar com os intérpretes que a gente tem aqui no Brasil, explicar a situação da Bolívia, da fronteira, né? E quem sabe organizar algum tipo de projeto de capacitação com esses intérpretes para que no futuro a gente possa apoiar, dar suporte na questão de ensino para essas pessoas da Bolívia, né? Que vivem, para que elas possam ali desenvolver também, né? De uma forma melhor. Também ensinar a língua de sinais para ouvintes que queiram conhecer, que queiram ter contato. Eu me sinto emocionada, né? Por isso eu agradeço. Que maravilhoso, né? Realmente emocionante. Bom, eu tenho uma última pergunta para te fazer. Você, Vivian, você cresceu, estudou aqui em Corumbá, né? No Brasil, na escola Caíque, esse é o sinal, certo? E Vivian, você tendo contato diretamente aqui, aprendendo aqui, né, crescendo aqui, como você imagina que os surdos da Bolívia vão se sentir estudando aqui também, em uma escola brasileira com intérpretes? Sim, sim, olha, eu me sinto realmente muito feliz, sabe? Muito feliz mesmo, eu me sinto emocionada, sabe? Porque assim, eu fui a primeira, né, a conversar, a avisar, e eles me tomaram como modelo, sabe? Bom, eu tenho alguns já, por exemplo, o Diego, o Maurício, tem o Ricardo, tem o Absur, tem o Marcos, tem o Roberto, sabe? E mais alguns, tem mais alguns, né? Que
eu conversei, falei, expliquei, né? E hoje eu vejo que funcionou, né? Eles vieram para cá, sabe? Completaram o ensino fundamental, o ensino médio, sabe? Estão desenvolvendo, né? E agora eles têm interesse em estar em um curso de nível superior. Então eu me sinto completamente feliz, sabe? Sou agradecida, amo muito cada um deles. Que maravilhoso isso, né? Muito bacana esse nosso momento de entrevista, viu? Bom, agora nós chegamos ao fim, vamos fechar essa entrevista, sabe? Quero te agradecer muito pela sua presença, por ter estado aqui hoje, viu? Tchau, tchau.